Na minha trajetória como dev, artigos e blogs me ajudaram bastante, mas se compararmos essa ajuda de artigos e blogs com a ajuda que eu obtive de documentações, não tem nem conversa. Documentações me carregaram no colo, me trouxeram aonde eu estou hoje, enquanto no máximo artigos e blog posts deram um tapinha nas costas e disseram: vai lá, meu filho, brilha. Não que artigos e blogs sejam ruins, mas eu quero dizer é que o grosso do conhecimento da comunidade de desenvolvedores estão em documentações. E mesmo agora, com 10 anos de experiência, eu estou dependendo de uma documentação muito bem escrita para entender um RM novo. Então, documentações são parte crucial da nossa comunidade. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que de fato define algo como uma documentação e como criar elas usando o Docusaurus. Se você não está empolgado com o Docusaurus, fica pelo menos para entender alguns pontos chaves das documentações, o porquê que elas são tão interessantes. Mas antes de continuar, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a documentação mais importante na sua carreira? Me conta aí nos comentários, que eu quero conhecer o que vocês têm usado e o que tem sido importante para o avanço de vocês na carreira. Na aula passada, sim, esses vídeos têm sido praticamente uma aula, é assim que eu vou chamá-los. Na aula passada eu expliquei para vocês o básico do Docusaurus, como usar ele para um blog e como publicar ele usando o Netlify. Mas a verdade é que o Docusaurus ele brilha de verdade para a gente criar documentações. Ele consegue sim funcionar como blog, mas ele foi pensado para documentações. E para isso ele tem recursos muito interessantes que é necessário em documentações. Você já vai ver. Um desses recursos é o versionamento. Com o Docusaurus, facilmente a gente consegue versionar essas documentações. Então, antes de entrar nos detalhes do Docusaurus, deixa eu te falar o que você vai aprender hoje. A gente vai buscar ensinar para vocês hoje o conceito do que é uma documentação, exemplos de boas documentações, o que o Docusaurus oferece para documentações, como organizar sidebars com headers dentro do Docusaurus. Isso aí envolve também boas práticas de cabeçalhos em documentações, versionando a sua doc, ou seja, criando versões diferentes da mesma doc e criando novas docs, ou seja, dentro do seu site, do seu blog, você pode ter documentações distintas, às vezes para um especialista ou para um iniciante. Esses são os tópicos que a gente vai cobrir na aula de hoje, então vem comigo. Vamos falar de conceito, o que de fato é uma documentação? Por que eu disse que elas foram muito mais impactantes do que blogs e artigos? Um artigo, por via de regra, ele é um pontinho de conhecimento solto. Um blog são vários pontinhos de conhecimento interligados de maneira não estruturada. Existe sim uma ordem, existe uma evolução, mas não há uma ordem, uma estrutura clara em um blog para como você deve consumir ele. Você vai conforme a sua demanda e o seu interesse. Diferente de uma documentação. Uma documentação é formada pelos mesmos pontos de um blog ou vários artigos, só que com uma diferença. Quem cria aquela documentação espera que você consuma aquilo na ordem, como se fosse um livro. Então, eu poderia dizer que uma documentação nada mais é do que um livro digital. A verdade é que a gente consome conteúdo muito por meio de documentações. Às vezes a gente pega um artigo ou 1 ou 2 páginas de uma documentação, mas ela está ali num contexto. E o legal é isso. Diferente de um blog que vai ter os conceitos espaçados, os conceitos cada um de um lado, numa documentação você tem isso muito próximo, muito organizado para o seu aprendizado. E essa que é a diferença. Essa organização faz com que o criador da documentação ele se pergunte para quem que é essa documentação. E aí é muito interessante porque você vai ver grandes aplicações, grandes projetos tendo pelo menos 2 documentações. Uma documentação para quem está iniciando, normalmente é o Start Here, e uma documentação de referência para quem já está trabalhando com aquilo, poder consultar mais rapidamente, mais diretamente os conceitos. Vamos ver exemplo disso? Vamos dar uma olhada aqui no site do Express. O site do Express é uma documentação viva do próprio Express. Olha que interessante, você tem aqui o Get Starter e você pode reparar que aqui embaixo você tem o Next Prev, ou seja, essa documentação tem uma ordem. Eu vou colocar ela como não das melhores documentações no sentido de estrutura, porque está faltando alguns elementos. Daqui a pouco eu explico quais são esses elementos. Mas ela com certeza expressa os recursos necessários para ser uma documentação, que é essa questão da ordem. Se a gente trocar aqui para o Guide, olha só, a mesma questão. Você tem toda a explicação, bem mais profunda. E aí você tem a API Reference. Olha só.
uma outra documentação. Essa é bem grande, parece que é tudo uma página só. É, uma página só com tudo. Vamos em outras. Esse aqui tem sido meu companheiro de trabalho ultimamente, que é um RM novo que eu estou usando no trabalho, que é o Ent. E aqui é muito interessante, porque olha só, eu tenho dois links de documentações. O primeiro Docs, que é o que eu estava vendo, e aqui está completo com tudo que a gente vai ter lá no Docusaurus. Não sei se esse aqui foi feito com o Docusaurus, mas com toda certeza ele tem as estruturas que o Docusaurus nos oferece. Que primeiro é isso. Uma documentação ele vai ter duas sidebars. A da direita aqui é um guia pelo documento atual, para você ver todo o outline do documento. Aqui na esquerda já não, são os documentos, são as etapas. E aí é muito interessante, porque repara, eu estou em Quick Introduction. Vamos fingir que eu li tudo, e aí tem aqui ó, o botão para o próximo. Bem mais claro do que do Express. Quando eu apertar em próximo, olha só o que aconteceu. Eu caí no documento abaixo de Quick Introduction, que já está dentro da categoria de esquema. E aí você vai ter sempre essa coisa. Embaixo você vai ter o próximo e o anterior, para você navegar nos irmãos. E você tem aqui todo o índice dessa documentação na esquerda. Essa é uma documentação e como ela, a gente tem várias outras. Eu não mostrei o primeiro vídeo, mas quem criou o Docusaurus foi o time do Facebook que cuidava da documentação do React. Então, tudo que tem na documentação do React, você pode fazer na documentação do Docusaurus. Aí é muito interessante, porque repara que isso aqui é uma estrutura, um JavaScript rodando dentro desse pequeno REPL. Isso dá para fazer no Docusaurus, é uma das coisas que o Docusaurus oferece. O Docusaurus consegue, com poucas manipulações de componentes, oferecer esse tipo bem interessante de recurso. Isso foi pensado por quê? Porque documentações técnicas não são puro texto. Você tem várias coisas dinâmicas que precisam acontecer para que você demonstre facilmente o que é aquilo. Tá, mas o que o Docusaurus faz? Ele entrega exatamente essa estrutura que a documentação do React entrega. Interrompendo seu vídeo aqui rapidinho, só para agradecer os membros aqui do canal, essa galerinha que curte e apoia o nosso conteúdo. E se você quer se aprofundar cada vez mais no Golang ou em gerenciamento de software, o clube de membros é para você. Para quem é membro aqui do canal, tem acesso ao curso intensivo de Golang, que a gente está reformulando algumas coisinhas, logo vocês vão ver novidades, e tem acesso à leitura comentada do livro O Mítico Homem-Mês. Logo a gente vai ter novidades nessas duas frentes, mas a galera que está no clube de membros tem acesso a esses vídeos e a esse conteúdo exclusivo e de alto impacto nas suas carreiras. É isso aí, agradeço a todo mundo, especialmente aos meus membros, do fundo do coração. Isso fica muito claro com o projeto inicial, porque olha só, a gente tem aqui a home, certo? E você tem uma documentação aqui nessa home. Se você reparar, é exatamente a mesma estrutura das documentações do React. Você tem aqui a explicação e aí você tem um next. Percebe? Você pode navegar pelos sidebars, você tem toda essa estrutura disponível para você. Vamos dar uma olhada como que ele criou essa estrutura? Basicamente, ele criou aqui, você lembra, na última aula a gente ficou em blog. Aqui a gente está em docs. E repara que em docs você tem o documento intro e você tem as pastas. Tá vendo? Além dos documentos MDs, daqui a pouco eu explico uns detalhes do documento MD, você tem esse category.json. E olha que interessante. Aqui dentro do MD, você vai ter esse sidebar position. Daqui a pouco eu volto para explicar por que a gente tem esse sidebar position e um pouquinho do porquê que a gente tem esse category.json. Antes disso, vamos dar uma olhada no Docusaurus Config para ver como que ele criou essa documentação. Primeiro de tudo, que ele usou o docs padrão do Docusaurus. O que eu quero dizer com isso? Do jeito que está aqui, a gente só tem a possibilidade de ter uma documentação no site. Mas como você viu, todos os sites, inclusive do React, você tem mais de uma documentação. Você necessita, às vezes, de mais de uma documentação. Então, esse exemplo aqui, ele é um exemplo bom, básico para alguns usos, mas não é para todos. Eu vou seguir com essa setup até quase o fim do vídeo e depois vou mostrar como você criaria uma segunda documentação. Mas o que você tem que entender aqui é que, além do Edit URL, caso você queira oferecer uma URL para editar fácil essas documentações, que não é o caso uma parte das vezes quando você é o dev que está criando as documentações, você tem aqui o sidebars path. Esse sidebars path, ele está se referindo a essa sidebar aqui. Mas antes da gente ir para essa sidebar, vamos falar dessa sidebar. Porque é o seguinte, quando a gente vai para o nosso blog, vamos entrar em um post aqui. A gente entra nesse blog aqui e a gente tem essa sidebar, né, que são os nossos posts ordenados por tempo, só que você não tem uma sidebar aqui. Por quê? O que acontece é o seguinte, está faltando nesse post um título principal,
Olha só, ele nem apareceu. Se você reparar, o nosso long post nem apareceu. Mas ele é necessário existir aqui por causa disso aqui, ó. Olha só, desde que você tenha um título no MD, um título principal, você pode então fazer subtítulos e olha só. Fiz um título secundário, um subtítulo, depois criei um filho desse subtítulo e aí criei um irmão desse subtítulo. Eles aparecem nessa sidebar. Então, essa sidebar, tanto em posts quanto em documentações, nada mais são do que o outline do seu documento. Só que, de novo, olha só, o meu título não apareceu. Aí você vai dizer, ah, Lucas, então não preciso dele? Não, você precisa sim, porque se eu fizer isso... Não sumiu. Que estranho. Coisas estranhas de quando você está tentando ensinar. Quando eu tinha feito esse teste, se eu tirasse o título da raiz, não iria aparecer o meu outline. O que eu recomendo? Mantenham o título na raiz. Ou, caso não apareça o outline, mesmo tendo subtítulos, coloca o título da raiz, porque quando você coloca essa propriedade de title, teoricamente já é o seu título, e você pode ver que ele nem mostrou o meu título alterado, ele ficou com o título da propriedade, mas mesmo assim eu acho que é bom você colocar para questão de clareza no seu documento. Então fica aí, e caso você decida não colocar e de repente não aparece o outline, lembra de colocar de volta. Bom, então voltando aqui, essa sidebar, ela é definida pelos títulos que você coloca dentro do seu documento. Então ele é o outline do seu documento. Mas e essa sidebar aqui? Porque se você for reparar, essa intro tá aqui na raiz. Como é que ele ficou aqui em cima? Você pode ver, esse aqui, Basics, ficou como segundo, esse tutorial ficou em terceiro. Como que isso acontece? É o seguinte, isso é definido por essa propriedade aqui, sidebar position, e ela começa no 1. Estranhamente, eu não sei porque o pessoal do React fez isso. Sidebar position aqui vai definir qual que é a ordem do seu documento, porque se você não fizer isso, ele vai ficar na ordem que o documento aparece dentro da sua pasta. Só que isso pode mudar de sistema para sistema, é um negócio chato. Então, existe essa propriedade específica para definir qual que é a ordem. Então, repara só, esse aqui é a ordem 1. Se a gente entrar em um begin, você vai ver que dentro de category você tem um position e ele é o 2, ou seja, esse cara aqui é o Doxaurus Basics e você pode olhar que é a label que ele recebeu ali. Então aqui a marcação é como se você dissesse para o Doxaurus qual que vai ser aquela pasta. Então toda vez que você precisar colocar a documentação dentro de uma pasta, dentro de um grande capítulo, dentro de um grande ato, você vai criar esse documento e aí você vai ter o label, a posição e o link dele. O link você pode tacar como generated index, porque aí ele vai gerar automaticamente, e é bom você colocar uma descrição do que é aquela pasta. Isso vai ter para todos. Beleza. Então eu falei para você de como que gera a pasta, eu falei para você como que gera o sidebar de outline e como mais ou menos se organiza o sidebar exterior, né? O que é esse sidebar TS? Olha só que legal. Esse sidebar TS é um jeito de você organizar a sua sidebar. Aqui a gente está usando o jeito que é o auto-generated, mas é possível usar uma forma manual de gerar essa sidebar. Ele está mostrando aqui. Você pode até ser mais inteligente, pode usar uma forma não padrão, não auto-generated, mas criar uma função. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for na sidebar de vídeos, isso aqui é uma documentação. Tem vídeos, mas é uma documentação, ou seja, tem uma ordem. Nessa versão não tem ainda o outline, porque eu estava fazendo errado os títulos, por isso que eu falei que não aparecia, eu não sei por que coisa apareceu, mas tudo bem. Mas existe uma ordem, só que tem um ponto. Se você olhar como os meus vídeos são organizados, a ordem que está aparecendo na renderização é exato oposto da ordem que aparece na pasta. Olha só, o Stack Overflow, que é de setembro, ele aparece na frente do item de 2024, quando que na pasta você tem primeiro o item de 2024 e lá embaixo o de setembro. Como que eu consegui fazer isso? Existem algumas formas. Eu poderia ter feito com que esse arquivo não fosse um auto-generated. Eu poderia ter feito com que fosse manual. Toda vez que eu tenho um vídeo novo, eu coloco ele manualmente ali, igual tá mostrando o exemplo. Mas eu preferi fazer isso aqui. Aqui em verde você pode passar uma função que gera a sua sidebar, né? E eu fiz meio que esse hookzinho que basicamente reverte a ordem. É tudo isso só para mostrar para vocês que dá
para editar um pouco mais minuciosamente de forma programática, não precisa ser só de forma manual. Eu acho também que daria para fazer um sidebar TS que não fosse auto-generated, que lesse a pasta e organizasse bonitinho. Acho que também dá pra fazer isso, mas eu não cheguei a fazer. Bom, perfeito. Agora deixa eu mostrar para vocês a parte de versão. Então, digamos que a gente queira criar uma versão 2 dessa documentação que a gente tem hoje. Você vai usar um comando Docsaurus que é o seguinte, é o npx Docsaurus docs version. Olha só o que aconteceu. Ele criou duas pastas, o versionet docs, e aí ele colocou a nova versão dentro dessa pasta. Ele tem também a sidebars dessa pasta, só que ele manteve a pasta original. Basicamente o que ele fez foi o seguinte: você cria uma cópia da versão atual para essa pasta versionada e você mantém os arquivos originais dentro da pasta original. Olha que interessante. E aí quando a gente dá o start, mas não tá mostrando. É o seguinte, a versão foi criada. Acontece que a gente não colocou o drop-down. Para colocar o drop-down, a gente vai ter que adicionar isso aqui no Docsaurus config, navbar. Cadê? tmconfig, navbar, mais site, tutorial, type. Olha só. Eu vou trocar isso aqui por doc sidebar. Vamos ver se funciona. Olha só, você tem a versão anterior e você tem a next, que é a versão atual. Agora olha que interessante, para a gente dizer que essa é a versão, é a corrente, a gente tem que rodar esse comando aqui, que é o comando que faz o Docsaurus entender que a versão que você está atual é uma versão apta. Quer ver? Ele está carregando aqui ainda. Eu entendi o que aconteceu. O que tiver em docs é a versão que você está alterando atualmente e você está mexendo. Normalmente é aquela versão que você está trabalhando. O que você fizer release vai ficar inversionado. Qual que é a ideia? É para que você não mexa na versão que você já soltou, para que as suas alterações vindouras venham sempre na versão que não foi congelada ainda no tempo. É um jeito legal de você indicar para quem está consumindo a sua documentação que o que você está construindo está em construção e pode mudar, mas o que recebeu uma label, seja 2025.1, seja a versão 1.0, 1.2, aquela versão não vai mudar. Então, essa que é a brincadeira das versões. E o legal é isso. Facilmente a gente tem essas versões aqui no Docsaurus com pouquíssimas alterações. Eu vou só alterar uma paradinha aqui. Olha só, como que ficou? A gente, quando clica em tutorial, a gente cai na versão congelada mais nova. No nosso caso é a 1.0. Pode ver aqui, ó, versão 1.0. Se a gente vir aqui, a gente consegue ir para a versão 2025. E se a gente for para Next, a gente está naquela versão que não foi congelada ainda e que pode vir a ter muitas alterações. Dessa forma, a gente consegue ter, de uma maneira muito clara, um contrato com quem está consumindo nossa documentação para saber o que esperar de cada uma dessas versões. E você consegue, dentro do seu projeto, ter isso também muito claro. Pensa comigo, gente. Você tem isso de graça dentro do Docsaurus. O Docsaurus já entrega isso para você. Agora, como é que a gente faz para ter outras documentações dentro do Docsaurus? Porque o que eu mostrei aqui para vocês é a documentação padrão, é o docs do Docsaurus. Como é que a gente coloca outras documentações, como aquele caso do guide, dos references que tem nas outras documentações? Eu vou copiar um pouquinho aqui uma coisa. Olha só, a gente estava editando o nosso docs aqui dentro de docs, certo? Só que além de docs, temas e tudo mais, a gente pode ter uma rede de plugins. E dentro desses plugins a gente pode colocar um plugin que nada mais é do que o próprio docs. O docs em si, aquele que a gente está usando na raiz, ele é esse plugin, Docsaurus Plugin Content Docs. Então, olha que interessante. Ele é o mesmo. Vou fazer uma pequena alteração aqui para provar que é o mesmo.
e aqui eu vou colocar docs. Ou seja, ele vai procurar... Ah, não, é o contrário. Aqui é docs e aqui é guide. A gente vai ter esse cara na rota guide, mas ele vai estar olhando para os documentos de docs. Vamos tentar acessar essa rota? Ixi, não achou. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ah, eu sei porque não achou. Eu vou usar a mesma sidebars. Ih, muita coisa deu errado aqui. Por que deu errado? Será que é porque eu estou usando o mesmo? Vamos copiar docs de forma... Eu só copiei o conteúdo agora. Descobri que eu não posso ter a mesma pasta de origem para 2 docs. Então o que eu fiz? Eu copiei o conteúdo e troquei para guide. E agora eu espero que esteja funcionando. Tutorial, beleza. Eu vou para guide. Eu acho que é porque ele espera que seja a mesma estrutura aqui. Então agora a gente conseguiu, olha só. Eles vão se parecer que são a mesma coisa, porque o conteúdo está igual, mas eles não são a mesma coisa. Repara que quando eu clico aqui eu tenho um aviso, e quando eu clico aqui eu não tenho um aviso, porque não está versionado. E se eu alterar o que está dentro de guide, olha só alterou em guide, não alterou no tutorial. Então eles são documentos distintos, em lugares distintos e versionados de maneira distinta. Então dessa forma você consegue ter a sua documentação principal, bonitinha, que inclusive está versionada, e uma segunda documentação, uma terceira, uma quarta. Eu mesmo vou ter várias documentações dentro do meu próprio blog, de forma que eu possa me organizar e organizar quem quiser consumir o meu conteúdo. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, como vocês criam e gerenciam documentações usando o Docusaurus, aquilo que o Docusaurus tem para oferecer para vocês. Me diz aí se vocês curtiram e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai customizar esses temas para ficar mais com a cara da gente e como também criar pequenos componentes visuais para serem usados dentro dos MDX. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que tenha sido útil, espero que você comece o seu blog, comece a sua própria documentação, seja ela do que for, e se for o caso, deixe aí nos comentários e passa o link para a gente dar uma olhadinha. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha aqui no vídeo que eu falo sobre artigos no geral e dá uma olhadinha aqui na playlist completa da playlist Docusaurus.